Campo de concentração em Pouso Alegre. Padaria saqueada e apedrejada. Família espiã. A participação de Pouso Alegre na Segunda Guerra Mundial. Embora muito distante do teatro de operações da Segunda Guerra Mundial, Pouso Alegre, assim como todo o país, sentiu desde o princípio do conflito seus reflexos e participou de maneira efetiva do desenrolar dos acontecimentos. Como primeira consequência, o país passou a sentir a falta de petróleo e trigo, que eram totalmente importados. Em Pouso Alegre, os poucos veículos então existentes procuraram uma alternativa no gasogênio, usando carvão de lenha como combustível. Um verdadeiro fogão adaptado na traseira dos carros, ônibus e caminhões. Com o rompimento das relações diplomáticas do Brasil com as potências do eixo, Alemanha, Itália e Japão, Adolf Hitler autorizou a Marinha Alemã a estender as operações de guerra contra o Brasil por meio de ataques dentro das águas territoriais contra navios brasileiros. Esses ataques foram devastadores, causando o afundamento por submarinos de 31 navios mercantes e a morte de 946 pessoas durante o conflito. Pouso Alegre, particularmente, foi atingida pelos acontecimentos, pois entre as vítimas se encontravam 2 pouso-alegrenses. Esses acontecimentos provocaram em todo o país uma onda de indignação, manifestada por meio de comícios de protesto, passeatas que exigiam do governo pronta resposta à provocação. Em um comício de protesto, a população revoltada de Pouso Alegre apedrejou e saqueou a padaria alemã, cujo proprietário ostentava em sua casa uma fotografia de Adolf Hitler. Esses fatos levaram o Brasil a declarar guerra à Alemanha e à Itália em 22 de agosto de 1942. Pouso Alegre contribuiu desde o princípio para o esforço de guerra, recolhendo objetos usados de metais estratégicos como o ferro, o alumínio, o chumbo e também a borracha, que eram depositados em uma pirâmide metálica no jardim da Praça Senador José Bento, sendo depois enviados para as fundições, e a mocidade foi convocada para o serviço militar. O conflito mundial foi tão marcante na vida da cidade que até a presença de espiões em Pouso Alegre foi assinalada. Pouco antes de irromper a guerra, entre 1937 e 1938, apareceu na cidade uma família de origem asiática, supostamente de nacionalidade chinesa, a qual instalou uma bem montada pastelaria no centro da Avenida Doutor Lisboa. O sabor da novidade, assim como o próprio sabor das iguarias, pastéis, coxinhas e empadas, atraía um grande número de fregueses. As atividades dos proprietários eram constantes, porém, havia sempre um deles que, nas horas de folga, costumava ir pescar no Rio Mandu, nas proximidades do quartel do 8º RAM. Depois de um certo tempo, apesar de muito bem sucedida, a pastelaria encerrou subitamente as suas atividades e a família mudou-se para Belo Horizonte. Com o início da guerra, e já definida a posição do Brasil ao lado dos aliados, o governo tomou certas medidas de segurança interna, resultando daí que a polícia acabou por prender a referida família, cujos membros eram espiões japoneses, sendo encontrado em seu poder mapas de instalações militares, inclusive do 8º RAM de Pouso Alegre, com a relação do número de soldados e armamentos. Como se vê, nem a pequena cidade de Pouso Alegre foi desprezada pelo inimigo, situado do outro lado do planeta, sendo isto motivo de enaltecimento
para o bairrismo dos pouso-alegrenses. Um fato pouco conhecido sobre a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial foi a existência de um campo de prisioneiros de guerra criado no país, que se situava em Pouso Alegre. Com a entrada do Brasil na guerra contra o Eixo e a captura de 62 marinheiros alemães em águas territoriais, Pouso Alegre foi escolhida para abrigá-los como prisioneiros no quartel do 8º RAM, unidade local que em grande parte havia se deslocado para o Teatro de Operações Nordestino. No campo de prisioneiros de guerra criado em Pouso Alegre, estiveram recolhidos de 22 de setembro de 1943 a 15 de abril de 1944, 62 prisioneiros de guerra, dos quais 42 eram da Marinha Mercante e 20 da Marinha de Guerra, a Kriegsmarine. Os marinheiros chegaram a Pouso Alegre em 21 de setembro de 1943 e os oficiais 3 meses mais tarde, em 29 de dezembro de 1943. Segundo o general Paulo Queiroz Duarte, no seu livro Dias de Guerra no Atlântico Sul, esses marinheiros constituíram o pior grupo de prisioneiros jamais capturados em toda a guerra. Entretanto, contrariando essa opinião, os prisioneiros revelaram bom comportamento e deram uma demonstração de disciplina e organização durante a sua permanência na prisão em Pouso Alegre. Os prisioneiros apreciavam muito tomar sol no pátio enquanto passeavam entre o arame farpado e o pavilhão. Começavam com uma sessão de ginástica e depois praticavam jogos ou caminhavam simplesmente. Esses momentos ao ar livre e outras regalias eram assegurados pela Convenção de Genebra e fiscalizados pela Embaixada da Espanha, que representava os interesses da Alemanha, a qual enviava com frequência agentes a Pouso Alegre para verificar o tratamento recebido pelos prisioneiros. Fora das atividades programadas, dedicavam-se à leitura, jogar cartas, desenhar, escrever, além de outras atividades. Apreciavam muito comer frutas, principalmente bananas, que consumiam em grande quantidade. As refeições servidas dentro do pavilhão eram iguais às dos soldados. Depois de cerca de 7 meses em Pouso Alegre, seguiram para o Rio de Janeiro, sob a guarda de uma escolta comandada pelo sargento Rossi, de onde, segundo consta, foram enviados para os Estados Unidos num petroleiro. Antes de serem repatriados, tiveram licença para sair e fazer compras em Pouso Alegre, sendo recebidos sem hostilidade e com muita curiosidade pela população. Assim, teriam permanecidos no Brasil entre a sua prisão e a ida para os Estados Unidos cerca de 16 meses. De lá foram enviados para Portugal, onde foram trocados por brasileiros do corpo diplomático na Europa, presos pelos alemães. A maior contribuição de Pouso Alegre ao esforço de guerra do país foi, sem dúvida, o apreciável contingente de jovens fornecido para o serviço militar, no instante em que os interesses vitais da pátria exigiam determinação e patriotismo, abnegação e bravura de seus filhos. Essa é uma pequena parte da história de Pouso Alegre na Segunda Guerra Mundial. Fonte: livro A História de Pouso Alegre, de Otávio Miranda Gouveia.